Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Verso 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, o que pregavam na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-los, porque não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Verso 35. A multidão observava, e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. E se és o Cristo, o escolhido de Deus, assim diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Verso 38. Uma tábua presa acima dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e falado aqui nessa noite, por todos os seus ensinamentos. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem ainda para falar conosco. Ajude cada um de nós, Pai, nessa noite a entendermos a sua palavra, e que a revelação do Senhor seja em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que, quem sabe, para muitos de nós aqui é um texto que você ainda não conheça, mas para a maioria de nós, esse é um texto muito conhecido, muito falado. Ele nos leva a um cenário aonde fala da crucificação de Jesus, e fala também desses homens, desses dois malfeitores que foram também crucificados. Quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23, a palavra diz que todos nós pecamos. Todo ser humano está debaixo de uma sentença. Todos nós estávamos condenados por causa do pecado. Quando lemos esse texto de Romanos capítulo 3, verso 23, ele mostra que nenhum ser humano, nenhuma pessoa é capaz
de alcançar o favor de Deus, porque não há um justo sequer. E quando nós olhamos para esse texto aqui, olhamos para a crucificação, nós podemos pensar nessa noite: se não conhecêssemos essa história, se não tivéssemos acesso à palavra de Deus, se não tivéssemos a revelação do Espírito, o que nos faz diferente desses homens? Qual a diferença entre esses malfeitores, entre esses dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus? Qual a diferença? Porque afinal de contas, muitas vezes os nossos pés, eles correm ao pecado. Ao final de contas, muitas vezes os nossos olhos, eles são cobiçosos. Afinal de contas, muitas vezes as nossas palavras, elas se tornam duras demais, elas se tornam palavras que ofendem as pessoas. Afinal de contas, não há ninguém capaz de pagar o preço pela sua justificação. Então, o que nos faz diferente? O que nos torna diferente diante desse cenário da cruz do Calvário, aonde Jesus está no centro e ao seu lado há um ladrão, do outro lado há outro, e quem sabe essa seja uma imagem das mais marcantes da palavra de Deus, porque isso simboliza a nossa vida. Poderia ser qualquer um de nós, porque se nós fôssemos olhar e julgar pela nossa moral, nós íamos dizer assim: não, esses homens estão aí porque de fato eles são criminosos, eles estão pagando, eles precisam ser condenados. Ou quem sabe, se nós fôssemos julgar pelo olhar religioso, íamos dizer: não, eles estão aí porque não quiseram, eles não aceitaram o Evangelho, então agora eles estão pagando. Se fôssemos olhar ao padrão da sociedade, as pessoas iam dizer: não, esses homens, eles não podem ficar por aí andando, de fato eles precisam ser condenados. Mas olhando na visão bíblica que diz que todos nós estamos no mesmo nível, que todos nós somos pecadores e que todos nós diante de Deus e somos indesculpáveis pelos nossos pecados, o que nos faz diferente? O que te faz diferente desses homens? Porque às vezes nós criamos um olhar na ótica humana e religiosa, e falamos: não, eles mereceram. Mas o que nos faz diferente? O que fez a diferença? O que diferencia a condenação eterna de um homem e de uma mulher? Porque se todos são pecadores e todos nós merecemos ir para um lugar onde Deus não está, como é então que nós vamos ser diferentes? Veja o primeiro ladrão, o primeiro criminoso.
Ele diz assim: ué, você não é o Cristo? Você não salvou tanta gente? Você não é o Filho de Deus? Então agora você salva você e a nós também. E ele continua dizendo: se tu és o Filho de Deus. Agora ele desafia o Senhor, dizendo: se tu és o Filho de Deus, prova que o Senhor é o Filho de Deus, desça dessa cruz e salva o Senhor. E olha a audácia dele, e nós também. Sabe, irmãos, o que nos diferencia é a resposta do nosso coração. O que nos faz diferente é a resposta que nós damos a Deus. E a resposta desse homem foi: se tu és o Cristo. Ele questiona, ele tenta manipular, e ele tenta falar para o Senhor, salva o Senhor, para que ele também saísse ileso do que ele fez. E muitas vezes a atitude desse homem revela o nosso coração. Deixa eu repetir novamente. Muitas vezes a atitude desse homem revela como está o nosso coração. Porque às vezes nós queremos um Deus que esteja ao nosso serviço. Nós queremos um Deus que trabalhe para nós e que faça aquilo que nós achamos que deva ser feito. E agora o outro ladrão, ele responde: olha, você não teme a Deus nem mesmo nesse momento aonde nós vamos morrer, e afinal de contas nós merecemos morrer, mas ele não. Agora aquele homem teme a Deus, revela um coração arrependido diante de Deus, revela um coração que entende, que teve uma revelação profunda. Ele olha para Jesus. Olha para mim, meus queridos irmãos, quando ele olha para Jesus, ele toma um susto. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. Sabe, meus irmãos, quando ele olha para Jesus, verdadeiramente ele se arrepende dos seus pecados, mesmo sabendo que ali ele seria morto, porque afinal de contas ele precisava pagar por aquilo que ele fez aqui na terra. Mas agora a sua salvação estava garantida diante de Deus. O que nos faz diferente diante do laço do pecado, o que nos faz diferente é a resposta do nosso coração a Deus. O primeiro, ele diz assim: se tu és, faça alguma coisa. O segundo, ele diz assim: nós merecemos, mas este é sem pecado. E agora ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Ele estava pensando lá na frente, na hora mais difícil da vida daquele homem. O coração dele foi revelado. Na hora mais difícil da nossa vida, o nosso coração é revelado. Por isso muitas pessoas, elas se decepcionam com Deus,
Porque na noite mais escura, realmente sai para fora, não aquilo que nós falamos aqui, ou que nós cantamos aqui, ou aquilo que nós estamos acostumados, mas sai para fora o que realmente há lá dentro. Aquele homem, no momento mais difícil da vida dele, ele olhou para Cristo e viu a possibilidade da vida eterna. E ele diz ao Senhor: lembra-te de mim. E Jesus olha para ele e disse algo que eu chorei quando eu li essa frase. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O que nos faz diferente, irmãos, se afinal de contas todos somos pecadores? O que nos faz diferente, se afinal de contas o nosso coração muitas vezes é um coração corrupto? O que nos faz a diferença é a resposta que nós damos para Deus. E nas horas mais difíceis, o nosso coração, ele é revelado. Ele recebeu de Deus naquele momento o maior presente que o homem pode receber. Qual é esse presente, pastor? É conseguir olhar para dentro de si e reconhecer os seus pecados e dizer: eu preciso do Senhor Jesus. Aquele homem conseguiu entender que Cristo poderia garantir para ele a vida eterna, e o Senhor olha para ele agora e diz: hoje mesmo você estará comigo. Na hora mais difícil, ele teve uma revelação profunda de Deus. E a minha oração nessa noite, o meu pedido ao Senhor nessa noite, é para que eu e você tenhamos essa mesma revelação que esse homem teve naquele dia, de olhar para nós, ver os nossos pecados e agora olhar para Cristo e dizer: lembra-te de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero pedir, por favor, que coloque uma imagem aqui. Olhe para esta imagem. Eu já estou encerrando. Olhe bem para essa imagem. E agora eu quero que você pense comigo. Se nós não tivéssemos a leitura que nós lemos, se nós não tivéssemos o conhecimento que nós temos, você de longe, você de longe, lá longe, e você vê esse cenário, qual seria o seu julgamento? Você não tem nenhuma informação, você agora viu esse cenário. Qual seria o seu julgamento? Porque aqui, pode acender a luz, por favor. Vem para nós a segunda lição. Somos impossibilitados de julgar o outro. Esse cenário aqui mostra para nós que nós não temos capacidade para julgar ninguém. Por quê, pastor? Porque não conhecemos o coração do nosso irmão.
porque nós podemos olhar para isso dentro das nossas capacidades, dentro dos nossos julgamentos e dizer: não, eles estão aí porque eles merecem. Mas esse texto mostra para nós que não é o cenário, é a resposta do coração. E esse texto mostra para nós, Mateus capítulo 7, verso 2 diz que com a mesma, primeiro ele começa dizendo: não julgueis. É o começo do texto, é assim: não julgueis. Mas se julgares, lembre-se de uma coisa: com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. Esse texto mostra para nós que nós não podemos julgar ninguém, pois a salvação pertence a Cristo. Deus quebra aqui, irmãos, nesse texto, todos os conceitos religiosos. Deus quebra aqui nesse texto tudo que nós pensamos a respeito de salvação e diz: a porta da graça está aberta. A salvação, ela pode ser alcançada por qualquer pessoa, independente se nós condenamos já essa pessoa, mas a porta da graça permanece aberta. Independente se nós falamos: esse não merece. E aliás, o céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Porque aquele que tudo vê, sonda os corações, sonda as nossas mentes, sonda a nossa intenção da nossa vida. E por último, a fé nos justifica e a graça nos transforma em nova criatura. A fé nos justifica, pela fé nós somos justificados. Agora, meus irmãos, quem entra no paraíso? Um santo ou um ladrão? Podem responder. Ixi, eu só escutei os grilos. Olha, só um. Quem mais? Agora, quem entra no paraíso? Um santo ou um ladrão? Vixe. Pode falar, irmãos. Irmãos, eu não acabei de falar o texto? Pela fé, nós somos justificados. E pela graça nós nos tornamos novas criaturas. Agora entra no paraíso um santo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Que nessa noite o Espírito Santo cure a sua mente. Feche seus olhos. Que nessa noite o Espírito Santo cure o seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo cure as nossas vidas. Precisamos deixar o julgamento, precisamos deixar as condenações e saber que agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Vamos nos colocar de pé na presença de Jesus nessa noite.